Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Dizem que tudo na vida tem pelo menos dois lados, duas versões de uma mesma história. Cada lado possui a sua verdade, e a forma como cada indivíduo olha para o seu lado gera a sua versão, que é tão real quanto a do outro, que viveu exatamente a mesma experiência, mas de um lado oposto. Não há um mais ou menos certo, e isso é fascinante. Mas também é um terceiro ângulo de visão, que enxergou os dois lados anteriores e tem a sua verdade sobre o mesmo fato, gerado a partir das experiências desses dois lados, que às vezes acham que estão sozinhos nessa balança. O episódio de hoje do Fora do Meio possui essa trindade. De um lado, um episódio de 2019, com pessoas que falaram das suas experiências. Hoje, um episódio com um outro lado dessa mesma história. Ambas se cruzam em muitos momentos e sentimentos, mas ainda assim, cada uma delas tem algo que é só seu, e que o outro lado muitas vezes não conhece. E eu e você, ouvintes dessas histórias, que vamos conhecer esses dois pontos de vista e aprender com cada uma delas. Quando uma pessoa sai do armário para sua família, ela está diante de um desconhecido, de um terreno incerto. Quando esse terreno se mostra firme aos nossos passos, a sensação de segurança gerada é inabalável. Porém, quando o contrário acontece, a luta para recuperar o equilíbrio é árdua, mas possível de ser vencida. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Se no ano passado nós ouvimos as mães pela diversidade falando sobre como foi receber a notícia de que seus filhos e filhas podiam não ser exatamente como elas pensavam, sobre como foi esse processo de compreender aqueles seres que fizeram parte delas, hoje nós vamos ouvir alguns desses filhos falando sobre o seu lado. E eu devo advertir que esse episódio não é recomendado para quem tem vergonha de chorar em público. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters e que você encontra nas redes sociais como @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Vem comigo. Armário aberto. Oferecimento. Café Kadama, o café de todos. Saiba mais em @Café Kadama no Instagram. E esse episódio ele é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio, pelo Luiz Antônio e pelo Anderson da Silva. Muito obrigado, meninos, por colaborar comigo na continuidade desse projeto. E nesse episódio mega especial do Fora do Meio, a gente vai dar uma quebrada nesses episódios tão densos, tão pesados que a gente tem discutido nesses últimos dias, para falar de um assunto que eu tenho certeza que vai aquecer o coraçãozinho de todos vocês que estão aí do outro lado. Gente, eu já vou começar pedindo para vocês se apresentarem, meus convidados queridos. E eu vou pedir para vocês falarem de vocês, quem são vocês e principalmente quem são as pessoas que vocês mais amam na vida de vocês. Eu sou a Flávia, não sei o que dizer, a pessoa que eu mais amo é minha mãe, E eu tô aqui para falar um pouco de mim, um pouco dela, um pouco da nossa relação. Eu sou filha da Nilza e ela faz parte do Mães pela Diversidade, uma ONG que eu amo, que eu acho que é muito inspiradora não só para mim, mas para muitas pessoas que não têm esse tipo de referência no dia a dia. Eu sou a Júlia, eu sou filha da Márcia, que faz parte do Mães pela Diversidade, que já participou também de alguns episódios aqui no Fora do Meio. E as pessoas que eu mais amo na vida é minha mãe e minhas irmãs. São tudo pra mim, os amores da minha vida. Eu sou o André Jorge, filho da Maju Jorge, e também a minha mãe é uma das fundadoras do Mães. Com ela eu ganhei várias mães, várias irmãs, como as meninas aqui, a Júlia e a Flávia. E além de amar muito essa família que eu ganhei, eu amo demais a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu namorado, Zé. Acho que é isso, meu cachorrinho também. Bem família.
Exatamente. E, gente, como vocês perceberam, né, o que essas pessoas têm em comum, o Mães pela Diversidade. E esse é um episódio que eu tô querendo fazer há muito tempo e é uma forma de eu, Fernando, homenagear essas mulheres que são tão incríveis, que fazem um trabalho tão maravilhoso e que desde o ano passado me acolheram de uma forma muito carinhosa, e eu tô aqui me juntando, né, com esses filhos pra gente fazer um episódio especial em homenagem a todas as mães pela diversidade, né, sejam elas do grupo ou mães de LGBTs. E além dessas mães que estão aqui, eu quero mandar um beijo mega especial pra Clarice, pra Ziza, pra Kátia, pra Márcia Oliveira, pra Carla Siqueira e pra Paula, né? Os filhos de vocês não estão aqui, mas assim, eu tô aqui representando todos eles e eu tenho certeza que o pessoal tá aqui também, então sintam-se representadas e homenageadas por esse episódio mega especial. Gente, eu já quero começar agradecendo vocês, né, por estarem aqui comigo num domingo à noite gravando esse episódio, e eu quero já começar perguntando pra vocês, assim, preparem, gente, esse episódio vai ser um chororô desgraçado, tá? Preparem as lágrimas, não escutem esse episódio no ônibus porque não vai dar certo. Deixa eu perguntar pra vocês, quando foi que vocês crescendo, que vocês se entenderam, né, perceberam que vocês eram diferentes antes desse processo de vocês se assumirem, e como que foi esse entendimento pra vocês? Olha, eu acho que desde muito jovem, na verdade eu não me percebia como gay, eu sabia que eu era diferente, eu acho que eu me via mais por uma ótica das outras pessoas e da minha dificuldade de me relacionar do que por quem eu era mesmo. Acho que eu ainda estava desenvolvendo minha sexualidade, eu era uma criança inocente, e eu acho que eu percebia mais por uma ótica dos outros do que de dentro mesmo, não era uma coisa de foro íntimo, assim. Uhum. Acho que era no colégio, nas minhas relações no colégio e dentro de casa, principalmente, também. Sim, colégio é uma fase cruel, né? Bastante. No meu caso, eu acho que eu fui perceber os sinais na minha infância depois que eu já tinha me entendido como uma mulher lésbica, né? Eu fui lembrar de coisas que aconteceram, mas que na época eu achava que era normal. Sentia atração pelas amiguinhas, sentia vontade de beijar, mas eu achava que todo mundo sentia isso, que não, tudo bem, eu nunca achei que eu era lésbica, mas tinha muito isso de... Eu não me interessava pelas mesmas coisas, né? Não tinha interesse em meninos, aí minhas amigas todas, tipo, com vários crushes. Tava com vários meninos, né? Vários crushes. E eu, tipo, não queria ficar com ninguém. Demorei pra beijar, sabe? Mas acho que foi isso que eu percebi primeiro, assim. Eu fui um pouco parecido com a Júlia. Eu percebi muita coisa depois que eu percebi que eu era uma mulher lésbica mesmo. Mas eu lembro que eu olhava muito pras mulheres, eu me sentia atraída, mas eu não achava que era atração, assim, sexualmente falando. Eu achava que todo mundo reparava, mas ninguém falava nada, porque não podia falar, sabe? Mas eu lembro disso, eu lembro que eu olhava, eu lembro que quando eu fui ficando um pouquinho mais velha e as meninas tinham os paqueras, aí eu comecei a ter também, mas eu nunca senti a mesma coisa que elas. Elas falavam, nossa, e ficavam muito eufóricas, falavam que tinha sido maravilhoso, e eu lembro que eu não sentia a mesma coisa. Eu lembro que eu ficava com o menino, eu ficava com outro menino, e pensava, meu Deus, será que é um menino errado? Por que eu não tô sentindo a mesma coisa que as minhas amigas sentem? E aí eu comecei a perceber que é porque eu não me atraía por eles, né? Esses foram os sinais, os primeiros sinais, né? Mas eu lembro que foi depois que, sei lá, eu tava com 13 anos, aí eu comecei a perceber, mas não foi uma coisa que eu percebia bem na infância, que eu percebia que era porque eu me atraía por outras mulheres, sabe? Percebi depois. Meio que a gente tem uma ideia de que a gente tem uma admiração pela pessoa, né? Aí você meio que fica sem saber como lidar com aquilo. Sim. É interessante. Essa pergunta eu fiz mais justamente pra isso. Pra você que tá ouvindo a gente, que às vezes tá nesse processo do armário e se perguntando, tipo, nossa, como é que eu vou chegar na minha mãe, no meu pai e falar? Esse episódio a gente vai tratar um pouquinho disso, porque a gente vai contar desse caminho, né, que essas 3 pessoas fizeram e que acabaram, né, culminando, né, na participação das mães, entrando no grupo. Ele vai ser um episódio, assim, de, como eu falei, gente, vai ser um episódio pra dar um calorzinho no coração. E eu imagino que pra vocês, assim como pra mim, quando a gente olha pros pais, o peso de você desapontar eles é muito grande, né? E quando você começa a se perceber diferente, né, numa sociedade que diz que você ser uma pessoa LGBT é errado e você cresce com esse norte, até você desconstruir isso tem um longo caminho, né? E você pensa, putz, vou desapontar os meus pais. Vocês tiveram medo, assim, de sair do armário pra família? Como que foi isso pra vocês?
Sim, exatamente o que você disse. Eu acho que não era um medo de apanhar, de rejeição. Eu acho que o meu maior medo era essa coisa da decepção mesmo, de decepcionar, dessa expectativa altíssima do pai, que você vai ser o filhão que joga bola, que vai com ele no estádio e tudo mais. Acho que era mais essa questão do desapontamento mesmo do que qualquer outro tipo de medo. Era mais uma insegurança. Uhum. E como se você não pudesse ir no estádio sendo gay, né? Não, exato, mas cria-se uma expectativa, né, em todo isso. E você vê os outros filhos e todo mundo, e você tem um certo bloqueio ali. Depois a gente transpõe, principalmente depois que eu me assumi. Aí isso foi, a gente transpôs, eu vou contar acho que um pouquinho depois, né? Acho que a gente vai entrar dentro desse assunto, mas... Sim. Inicialmente, acho que na minha infância, quando eu não era assumido, no começo da minha adolescência, o maior medo era de desapontar. Essa expectativa enorme criada pela sociedade, tipo, em torno da gente. Uhum. Eu lembro que eu fiquei numa fase bem confusa, porque meus pais falavam muito que se eu não estivesse fazendo mal pra ninguém, não tinha problema nenhum, eu podia fazer qualquer coisa. Só que sabe quando eles falam uma coisa, mas na prática você vê que é diferente? Então eu tinha medo, eu acho que eu tinha medo do julgamento deles, e eu tava muito confusa, eu não sabia, como eu não sabia desde nova, assim, desde que eu nasci, eu não tinha percebido, eu fiquei na fase de confusão, não sabia se eu era bi, eu não sabia se eu era lésbica, e aí eu não sabia também o que falar pra eles, pra não parecer uma bagunça, sabe, uma confusão, uma promiscuidade, então eu não sabia muito o que dizer, eu não tinha muito medo dos parentes, porque a gente não era tão próximo deles, eu sei que é um fator que interfere muito na reação dos pais, às vezes o parente julga, e aí por isso os pais julgam também, então eu não tinha muito esse medo, mas eu tinha medo dos meus pais, de como eles iam reagir, se eles iam me julgar, e eu lembro que por causa disso eu também tinha muito medo dos meus amigos perceberem, dos meus amigos descobrirem, se eles iam comentar, a família ia descobrir, ou se os meus amigos iam me tirar do grupo, porque iam achar que eu ia querer ficar com todas as mulheres que eu tinha amizade, porque tem meio que esse senso que se você é lésbica, você se atrai por todas as mulheres do mundo. E eu tinha esse medo, eu fiquei nesse processo de medo, de julgamento, de me entender, de medo de não parecer uma zona, mas ao mesmo tempo eu queria que eles soubessem. Foi mais medo desse julgamento, assim, desse contraditório, que ao mesmo tempo eu não tava fazendo nada demais, mas eles podiam julgar de outra forma, sabe? Sim, eu senti muito medo também. E assim, meus pais, eles nunca demonstraram ser homofóbicos, ter muito preconceito. Eles sempre foram tranquilos em relação a isso com outras pessoas. Mas mesmo assim, e eu sempre fui muito amiga da minha mãe, contava tudo, contava de menino, né, quando eu comecei a beijar. Mas mesmo assim, quando eu fiquei com uma menina, eu queria muito contar pra ela, porque ela sempre foi minha amiga, mas eu sentia esse medo, assim, muito grande, porque é uma coisa difícil, né? Eu ficava travada. Tinha um dia que eu falava, não, hoje eu vou falar. Aí chegava na frente dela, assim, aí travou, não, deixa pra lá. Mas tinha esse medo de decepcionar mesmo e de não saber qual ia ser a reação dela. Você fica ensaiando, né? Tipo assim, como você vai falar pra não parecer tão chocante, né? Eu não sei se vocês tiveram isso. Foi uma coisa que eu fiquei muito, tipo assim, antes de falar pra alguma pessoa, eu ficava tipo, nossa, mas e como ela vai reagir? Eu ficava calculando as possibilidades, era muito bizarro. Sim. E eu imagino que pra vocês também é justamente isso, né? Como não é uma conversa que a gente cresceu ouvindo, né? As pessoas falam, tipo assim, de você, no caso do André, de procurar uma menina, de vocês, meninas, procurar um menino. Essa é a conversa que a gente escuta, e quando a gente começa a perceber que o negócio tá indo pra um caminho oposto, você fica tipo, tá, o que eu faço, né? Sim, exatamente. Eu tenho até uma história engraçada que tem aquela expectativa, eu queria me apaixonar por uma mulher, e a pessoa que eu me identificava mais, eu tentava conquistar ela e não conseguia, ela era muito amiga minha, e um dia ela me chamou, depois de me rejeitar muitas vezes pra conversar, ela falou, Del, eu te amo, você é muito amigo meu, mas eu gosto de meninas. E aí eu me senti muito mal, porque eu sabia que eu gostava de meninos, e que eu tava me forçando a ser uma pessoa que eu não era, né? E aí a gente se aproximou mais ainda, eu pude desabafar com ela, e nós assim, nos tornamos, assim, grandes amigos, assim, ela me ajudou muito na época do colégio. Nossa, isso me lembrou de um amigo que eu tenho até hoje, muito amigo, e aí na época de escola a gente teve um casinho, assim, de um mês, a gente ficava e tal, e aí passou pouco tempo, que já acho que foi os últimos meninos que eu fiquei, porque eu ainda tava no processo de achar que eu era bi e tal, e aí a gente saía e a gente se dava super bem, mas não tinha aquela atração, aí eu me assumi primeiro, tinha certeza do que eu era, e depois de um tempo, de uns anos, ele também se assumiu gay, ele falou, a gente não sabe quem a gente queria enganar, né, naquela época,
Eu acho que a gente busca essa afinidade, né? E é isso, tipo, eu não me sentia nem tão confortável só com as meninas e nem só com os meninos, eu não tinha uma turma. E ali, acho que a gente procura uma imagem ali, né? Tipo, a gente acaba se aproximando. Sim. Mais por afeto do que por um desejo mesmo. Sim, e é super bom ter outra referência, né? Eu não tive isso, gente. Eu era, tipo, a única pessoa homossexual que eu conhecia. Não tinha, nem na escola, assim. Quer dizer, claro que tinha, mas escondido, igual eu, né? Mas assim, nem tinha. E aí eu fiquei assim, muito sozinha. É bom quando tem outra pessoa, né, pra ir junto. Nossa, você dá a mão e você vai, né? Segura na mão da Sherry e vai. Sim. Sim. É bacana a gente falar isso, porque é isso, eu acho que é um medo que todo mundo passa, às vezes até quem tem, né, os pais super abertos, porque é como acho que foi a Flávia que falou, ou não, foi a Júlia que falou. Às vezes os pais até são muito progressistas, né, com a mente aberta, quando é os outros, quando é um negócio dentro de casa, o negócio muda um pouco de figura, e você vê, tipo assim, nossa, ele fala do vizinho, mas assim, aqui dentro de casa eu não sei se comigo seria essa mesma reação, né? Sim. Isso é apavorante. Sim. Eu sei de alguns casos semelhantes, é isso mesmo. E tem aquele tabu também, porque assim, o negro, ele sofre muito racismo na rua, mas quando ele entra dentro de casa, ele tem uma família negra para abraçar ele, o judeu, a mesma coisa. O LGBTQI, tipo, ele às vezes sofre mais preconceito dentro de casa do que na rua mesmo. Ele não tem um apoio de ninguém, ele tá ali muito sozinho. Sim. Sim. E até a gente vai falar mais sobre isso, mas o meu pai era uma dessas pessoas que ele falava muito que não tinha problema, não tinha, sabe, aquelas questões, não tem problema com quem você dorme, se você não tá fazendo mal pra ninguém, tudo bem. Mas quando eu me assumi foi péssimo, assim, horrível. Ele foi outra pessoa e mudou todos os conceitos, sabe? Então é até uma das decepções que eu tive, porque eu esperava uma reação e tive uma oposta. Isso é interessante. Gente, você que tá ouvindo esse episódio, você por acaso não ouviu o primeiro episódio com Mães pela Diversidade, que é o episódio Mães com Amor do ano passado, vai ter muitas situações que as gurias vão falar, principalmente, já que as mães delas participaram daquele episódio, que a gente vai conseguir fazer essas pontes, né? E tem muito isso. Eu lembro que a Márcia, que é a mãe da Júlia, ela falou justamente isso, que foi um problema pra ela, enquanto pro pai da Júlia não foi. E a Flávia foi também a mesma coisa, né? A Nilza lidou super de boa, porque ela tinha um pai que era gay, acho que ela usa a palavra gay no episódio, e o seu pai, Flávia, né, teve essa reação muito negativa, e quanto isso foi péssimo, né? André, como foi pra você, assim, a sua família? Pra me assumir foi muito tranquilo. Eu contei primeiro pra minha irmã e uma semana depois eu contei pra minha mãe. Na hora ela começou a chorar muito, ela só me abraçava e chorava, e aí ela me pediu desculpa. Ela falou que não tava chorando por quem eu era, que ela já desconfiava, mas pelo medo do quanto eu ia sofrer durante a minha vida, com a sociedade e tudo mais. E eu tranquilizei ela e falei que eu já tinha passado por essa fase, que a única coisa que eu precisava era do apoio deles e do carinho e deles saberem realmente quem eu era 100%. Ali. E depois disso eu pedi pra ela pra contar pra todo mundo da minha família, mas no dia seguinte ela já tinha contado pra família inteira. E se alguém tivesse qualquer tipo de preconceito, que ela ia matar. Sim, exposed, né? Sim. E óbvio que eu tirei os 10 pianos das costas, assim, foi um divisor de águas na minha vida. Eu respirei muito aliviado, assim, e dali pra frente eu fui trabalhando todos os traumas que eu criei, fui desfazendo os nós e em pouquíssimo tempo eu era uma pessoa muito feliz. Sim. Isso é uma coisa interessante, né, que você falou. Sempre tem essa coisa, né? Mãe sempre sabe. O que vocês, cada experiência de vocês pensam disso, dessa frase que é tão marcante, assim, as mães volta e meia falam, né? Mas eu lembro... Tem pais que, tipo assim, ficam muito surpresos genuinamente, né? Eu acho que tem alguns também que eles sabem, mas entram num negacionismo, sabe? Não querem ver. E alguns tá claro ali. Eu, com 7, 8 anos, desenhava a roupinha pro Cavaleiros do Zodíaco, sabe? Desenhava a coleção pra Nossa Senhora. Minha mãe morre de rir. Ela fala, não é como não saber, sabe? Eu era uma criança bem piada. E eu acho que ela só tava esperando mesmo eu me preparar e contar pra ela. Sim. Depois, meu pai foi um pouquinho mais complicado. Ele me aceitava super bem, mas falava assim, mas os outros não precisam saber. A gente teve que trabalhar um pouquinho mais isso, mas também foi tranquilo.
Ah, que bom. Minha mãe não desconfiava. E até quando eu falei depois de um tempo, ela também falou que nunca tinha desconfiado. Eu acho que como foi um processo que eu também não sabia, e eu sempre fui feminina, entre aspas, nunca tive um jeito, sei lá, sempre usei vestido, e querendo ou não, as mães veem esses traços também. Então ela achava que eu gostava de menino. Teve época que eu também fiquei com menino, então ela achava que não tinha nada de diferente, assim. E quando eu contei, ela ficou surpresa, mas ela não foi uma surpresa negativa, assim. Foi só uma surpresa. Eu lembro que eu contei porque eu tava mal, porque era apaixonada por uma mulher, e aí eu tava chorando porque ela tinha me dado um pé na bunda, e eu fui contar pra minha mãe porque ela me viu chorando e queria saber o que era. E aí eu contei, e eu em prantos assim, mas ela não quer ficar comigo. E minha mãe começou a rir, e começou a rir muito, e eu em prantos, e ela falou assim, ai, eu achei que você tava grávida. Isso aí, tipo, nem é uma questão, tá tudo bem. E ele foi super tranquilo. Agora o meu pai eu demorei mais. E foi isso, foi uma surpresa porque ele começou a me tratar mal, assim. Ele é, né, super homofóbico, é que eu não tenho contato com ele hoje em dia. Então, às vezes, se eu falar no passado é porque ele não tá mais na minha vida. Mas ele era muito ruim, assim, tudo que começou a acontecer em casa, ele dizia que é porque eu era lésbica. Qualquer coisa que acontecia, a culpa era minha porque eu era lésbica e porque, sei lá, eu era do diabo, esse tipo de coisa. Nossa! Então, foi difícil. Ele era muito abusivo, muito agressivo. Então ele usava muito disso. Se ele brigava com a minha mãe, a culpa era minha porque eu era lésbica. Ele falava que minha energia era negativa porque eu era lésbica, eu levava pra dentro de casa. Então tudo virou essa questão, era tudo por minha culpa. Nossa, menina! Mas como demorou um pouco e minha mãe me apoiou muito, isso me deixou mais forte pra lidar com isso. Acho que é muito o que o André falou de você ter um apoio dentro de casa, sabe? Isso me acolheu e me fez mais forte. Então, como minha mãe me apoiava e tinha orgulho de mim, o que as outras pessoas falassem, lógico que me atingia, mas não me atingia tanto porque eu sabia que tinha ela pra recorrer e ter um ombro amigo, sabe? Então isso foi muito importante. Então teve os dois lados, um lado muito positivo e um lado muito negativo da minha família, né? Sim. Eu acho que esse negócio de mãe sempre sabe depende muito, porque mesmo de amigas minhas que são gays, lésbicas, tem alguns que quando foram se assumir, a mãe falou, já sabia, tipo... Querido, você acha que eu sou cega? Mas teve alguns, a minha, por exemplo, nunca desconfiou. Tanto que pra ela foi um choque, assim, não desconfiar de jeito nenhum. Que eu acho que é um pouco o que a Flávia falou também, que eu sempre fui feminina, gostei de coisas de menina, né, entre aspas. E aí o pessoal associa muito a isso. Eu também já namorei com um menino quando era novinha, então na cabeça dela, assim, não se passava, não tinha essa possibilidade. Sim, eu lembro que ela falou que o seu pai lidou super de boa e ela ficou assim, tipo, em choque um tempinho. E você que tá curtindo esse papo, o quanto você gosta do trabalho que eu faço? Já pensou em se tornar um patrocinador do Fora do Meio? Se liga aí que eu vou te explicar, é muito simples. Eu te convido aí no nosso site ou nos links aqui da descrição do episódio e escolher um plano de assinatura mensal do Fora do Meio. Lá tem valores a partir de R$1 e que você pode me ajudar a fazer esse podcast continuar crescendo cada vez mais. Mas de fato, é importante a gente pensar e é interessante que as famílias saibam disso, né? O quanto a gente se sentir acolhido dentro de casa. Eu sempre falo assim que quando a gente acaba saindo do armário, a gente tá muito frágil, porque você tá realmente assim tirando toda aquela proteção que você às vezes passa anos criando pra poder não parecer gay ou não parecer lésbica, ou então assim, pra poder se blindar mesmo, né, desse preconceito da sociedade. E quando você escolhe sair do armário, você tá ali, tipo assim, uma borboleta que acabou de sair de um casulo, né? Você tá muito frágil. E se você não tiver esse abraço das primeiras pessoas que você ama, que é a sua família, dói muito, né? A gente fica sem saber às vezes o que fazer, né? Sem ter como seguir. E é triste até quando isso acontece. Pra vocês, assim, que momento vocês olham pra trás, pra esse momento de vocês saindo do armário, e vocês veem que foi o momento que a família ou a mãe de vocês, né, que é o objetivo desse episódio, mais foi importante? Então, no meu caso, na verdade, vou contar um pouquinho de como que foi isso que eu me assumi pra vocês entenderem, né? Na verdade, eu não me assumi.
Eu não saí do armário. Minha mãe descobriu, eu fui tirada de lá, né? E aí, tipo, foi o jeito que ela descobriu também foi muito ruim, porque eu deixei meu notebook, acho que sem senha, aí ela leu todas as conversas do Messenger do Facebook. Porque assim, tinha umas conversas pesadas, gente. Sério. E aí, tipo, imagina, já é chocante, né? Só o dia Celeste, ainda lê aquilo lá. Por curiosidade, que idade você tinha? Eu tinha 16. Era novinha também. Porque eu sempre eu ficava nesse negócio de que queria contar, mas eu ficava me segurando. Ela contando, ela acabou descobrindo porque ela viu que eu tava esquisita, assim. Sim. Não sei se eu tava triste, que tinha terminado o namoro, alguma coisa assim. Aí ela foi investigar o que tava acontecendo. Mas então, aí pra ela no primeiro momento foi muito difícil, assim. Foi um choque, ela não aceitou. E aí ela, tipo, tirou meu celular, fez eu destruir as redes sociais, me mudou de escola, falou pra eu sair do emprego. No primeiro momento foi, assim, bem difícil. Nossa, ela fez uma revolução na sua vida. Fez. Ai, gente, não adianta nada. Eu até falo, me mudou de escola, na primeira escola nem tinha lésbica, na outra tinha um monte. Adorei. Obrigada, mãe. Ai, então. Mas aí durou pouco tempo também essa fase ruim. Depois, bom, eles ficam fingindo que não sabem, né? Teve um tempinho, assim, que a gente parou de falar no assunto. Aí, do nada, ela via alguma coisa que eu tava falando de menina. Aí, voltava. Mas, assim, aí comecei a namorar com uma menina. Falei pra ela também. Nunca parei, né? Depois, né, que ela foi me soltando mais, né? Que ela me mudou de escola e tal. Mas depois ela foi começando a deixar eu sair e tal. Aí, eu comecei a namorar. Ela falou, eu quero conhecer essa menina. Traz aqui. Aí, eu levei a namorada e ela se apaixonou pela menina. Adorou a menina. Aí a minha namorada começou a frequentar lá em casa, né? E aí minha mãe falou, nossa, mas eu vi que é só um relacionamento normal, né? Como qualquer outro, tem ciúmes, tem briga. Eu falei, E aí, a partir daí, ela ficou super tranquila, né? Aí ela entrou no Mães até, né? Começou a ter contato. Não lembro exatamente quando que ela entrou, mas porque entrou no grupo, né? Aí começou a participar e tal. Mas um momento muito bom e muito marcante que eu me lembro foi numa parada LGBT, que ela tava no carro das mães e ela tava lá em cima. Aí eu tava andando embaixo e eu vi ela lá. Aí eu fiquei tão emocionada, gente. Porque aí eu lembro de tudo que a gente passou, sabe? Tudo o quanto foi difícil e toda essa evolução. E de como a gente ficou bem depois, né? E ela lá no carro lutando, foi lindo. Esse foi um momento... Sempre que eu vejo elas lá em cima do carro também eu me emociono muito. E também passa um filme na minha cabeça. É muito simbólico. É muito simbólico. E no meu caso, eu acho que foi desde o começo, desde que eu me assumi. Eu não sei te dar um exemplo só, mas foi isso. Desde o começo ela me deu a mão e falou, eu tô junto com você, tô aqui pro que você precisar. Ela não tinha muita informação e na época era mais difícil mesmo. O tema não era tratado em novela, como a gente inclusive já participou de uma novela da Globo, o grupo e tudo mais. Então ela começou a buscar informação na internet e procurar outras mães que tivessem situações parecidas e começou a criar grupos e tudo mais, e foi daí que surgiu a ONG. Foi um pouquinho tempo depois, assim. E foi justamente por isso, ela queria se munir de informação para poder enfrentar o mundo junto comigo. Eu lembro de várias fases, assim, por mais que até o Fernando falou, meu avô era gay, o pai da minha mãe. Então ela fala que ela passou muito desse processo de aceitação com ele, quando ela descobriu que ele era gay e tal, e de ver que não tinha problema, que não era nada demais. Mas mesmo comigo, mesmo ela sendo tranquila em relação a isso, também teve um processo de aceitação, de não se preocupar tanto, assim, de pensar o que meu filho vai sofrer na rua. Eu acho que foi mais desse jeito que ela ficou preocupada. Ela também, eu contei com 15 anos, ainda estava meio nesse processo de não saber se era bi, se não era. Ela também não sabia, então ela estava meio na dúvida, não sabia se era a fase, se não era, ou se eu era bi, ou se eu era lésbica. E aí eu lembro que ela viu um documentário, que eu não lembro qual não sei o que, dos lírios, Flores dos Lírios, alguma coisa assim, que são, acho que 3 mães de lésbicas, e elas
pessoas contam da experiência dela. E depois que ela viu, ela pegou e veio chorando, me abraçou e falou que ela me amava e que ela sempre ia me apoiar, que não tinha problema nenhum, que ela sabia que não era uma fase. Acho que foi o dia que ela entendeu mesmo, sabe? Então foi muito simbólico. E também, quando eu vi minha mãe desfilando na parada, foi muito emocionante, porque eu também lembrei de tudo. Eu lembrei das vezes que ela já me defendeu com as brigas com meu pai, e de quanto ela começou a vestir mesmo a camisa, sabe? E ver que na nossa família ela me aceitou muito, mas tinha um lado negativo do meu pai. Ela via como era muito ruim isso pra mim, sabe? Pra família e pra mim, como era ruim não ter essa aceitação, ter toda aquelas cargas negativas. E isso deu forças até pra ela ir atrás e entrar na ONG, né? Porque ela viu que era um problema muito grande, que afetava muitas pessoas e ela queria fazer alguma coisa para aquilo. Então isso foi um marco muito grande para mim, de orgulho mesmo, de lembrar das coisas que a gente passou, sabe? E de como isso foi importante, de ter essa força da minha mãe, até para eu me aceitar como pessoa, sabe? Aceitar, ver que eu realmente não estava fazendo nada de errado, que não tinha problema, que eu sempre ia ser acolhida. Isso foi muito, muito importante, assim. Acho que foi um marco muito grande, ter esse apoio e me sentir mais forte como mulher, sabe? Sim. Ai, gente, eu tô chorando aqui. Eu acho legal contextualizar para quem tá ouvindo também que o Mães, ele abre a parada e que é muito simbólico, porque elas gostam de ser o escudo dos filhos. Então somos o segundo carro a sair. E tem uma parte do trajeto que a gente faz a pé todos os anos juntos, tem uma concentração de manhã, e aí a gente sai com o nosso grito de guerra e elas querem ter o contato das pessoas. Então é lindo, porque todo mundo quer abraçar elas, quer beijar, muitas lágrimas, a gente se emociona, porque olha, as meninas aqui, são tantas histórias, e você vê que vira uma família gigante, sabe? Sim. Famílias se programam para vir todos os anos para estar junto com a gente aqui em São Paulo, sabe? Vem família do Brasil inteiro e todo mundo com histórias muito particulares. Tem mães que já perderam os filhos assassinados, vítimas da homofobia, e estão ali para que não aconteçam com os filhos dos outros, sabe? É uma rede de apoio muito grande, é uma coisa muito especial. Sim. Às vezes as pessoas têm muito preconceito contra a parada, achando que é uma festa, que é putaria, mas existe uma parte muito política, sabe? Tem ali do nosso lado crianças de 5, 6 anos, do lado do irmão, com os pais. Tem muitas mães que acabam se divorciando dos maridos para ficar do lado do filho, que tem muita briga com o filho, porque um é homofóbico e o outro é LGBTQI, as famílias se racham e elas estão ali. Então, assim, é muita, muita, muita emoção e muita história ali. Sim, um dos pontos que eu participei da parada com elas ano passado, a convite do grupo, e foi lindo. Uma das coisas que mais me emocionou foi isso, né, que elas falam no episódio até que nessa trajeto, várias pessoas, né, que são LGBTs e que não têm esse apoio que as pessoas têm dentro de casa dos pais, e eles vão lá e pedem um abraço para essas mães, e é uma cena lindíssima, porque é isso, né? Fica muito claro que o que essas pessoas querem é só se sentir amadas, e o quanto isso faz falta. Sim. Aí a gente precisa tomar uma água, peraí. Não tem como não se emocionar. Então, eu sempre brinco no episódio com elas assim, o que eu não chorei na gravação, eu chorei na edição. Eu quero só ver isso aqui, vai ser uma desgraça. Só uma pausa rápida para convidar você que está curtindo esse papo aí aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br e responder a pesquisa do perfil do ouvinte 2020, que é onde tem algumas perguntinhas para eu conhecer melhor você que está aí do outro lado do fone acompanhando esse episódio, e para que eu possa produzir episódios cada vez melhores com a sua cara. Me ajuda nessa empreitada, vai lá no nosso site ou na descrição do episódio e responda a pesquisa do perfil do ouvinte. E continuando, né, ainda nesse papo, eu acho que o André tem um peso muito maior, porque né, a Maju foi uma das fundadoras da ONG, e eu quero saber o que vocês sentiram, provavelmente quando a Maju teve a primeira conversa contigo, André, e Júlia e Flávia, quando a mãe de vocês falou que estava entrando no grupo, o que vocês sentiram? Como foi esse momento? O que vocês
olharam e pensaram, assim, vocês conseguem me dizer? Eu acho que as meninas vão poder falar melhor, porque eu não sei te dizer exatamente quando a minha mãe entrou no grupo, né? Foi um processo que eu fui acompanhando de perto. Acho que as meninas vão poder ser mais claras, mas assim, eu acho que pra mim a importância do grupo, da criação do grupo, foi porque ela ressignificou toda aquela dor que eu senti, todo o meu sofrimento, eu sinto que ele não foi em vão, sabe? Que ele foi por uma coisa maior e que, através do meu sofrimento, a minha mãe pôde ajudar muitas outras famílias e muitas outras crianças que estão vindo aí e que não vão, se Deus quiser, precisar passar pelo que a gente passou. Sim. Então, eu não lembro exatamente o momento em que ela entrou, mas eu lembro quando ela começou a participar mais ativamente, né? E acho que orgulho é a palavra. Sinto muito orgulho e aí meus amigos também amam ela, porque ela fala, né, que as mães são as mães de todos vocês. E aí, eu fico muito orgulhosa. Eu vejo ela indo, né, na parada, indo nos encontros. E eu fico muito feliz. Eu sinto isso de orgulho, muito orgulho que eu tenho. Eu não lembro. Eu lembro quando minha mãe me falou assim que ia entrar, mas sabe quando você não percebe que, tipo, legal que você tá entrando, mas até aí ela ia entrar no grupo do Facebook. Eu não achei que ela ia abraçar tanta causa, ir nos encontros e agarrar e lutar o máximo que ela pudesse, sabe? Então, quando eu fui percebendo, eu vi que minha mãe foi ficando até muito mais forte, porque por mais que ela fosse tranquila e me aceitasse, é difícil você encontrar outros pais no dia a dia que abracem a causa desse jeito. Mesmo que eles aceitem seus filhos, é diferente eles aceitarem seus filhos e eles abraçarem a causa mesmo, sabe? E querer que isso não aconteça com outras pessoas. E quando minha mãe entrou e foi na primeira reunião do Mães, eu lembro que ela se sentiu tão forte, assim, mais forte ainda, empoderada e queria fazer mais coisa por ela ver que ela não era louca, sabe? Que tava sofrendo tanto ou sentindo demais. Tinha várias outras mães e pais ali que sentiam igual a ela, então deixou ela mais forte pra querer fazer mais coisa. Aí quando ela participou da primeira parada, que ela viu esses filhos que estavam lá e só queriam um abraço, tocou mais ainda de ver que é muito significativo você ter isso dentro de casa, e muita gente não tem. É uma coisa que a gente acha que tinha que ser um mínimo, sabe? Sim. E as pessoas não têm. Então eu sinto muito orgulho e eu me sinto muito feliz de ver que ela tá sendo um exemplo para outras pessoas que não conseguem ver, não acham que os pais não têm esse orgulho dos filhos, sabe? Abracem essa causa. Acho que ela tá servindo pra ajudar outras pessoas. Isso me orgulha mais ainda, né? Sim. Transcende o papel de mãe de vocês pra virar mãe de uma coisa muito maior, né? Sim. Sim, acho que essa questão do sagrado feminino e do afeto, né? Do amor de mãe, que é o maior amor do mundo. Sim. Assim, eu acabo conversando mais com a Márcia e com a Nilza, né? A gente tem um contato muito próximo. E eu vejo quanto a Márcia, por exemplo, né? Que mora em uma outra cidade, não mora em São Paulo, mas ela participou vocês participaram, né, do encontro de ouvintes, né, de 1 ano do podcast, e a gente conversou, e ela tava cheia de planos de fazer coisas pra causa LGBT em Osasco, que é onde ela mora. Então você vê que, assim, não é só participar de um grupo, você realmente veste a camisa e você vai atrás de realmente fazer as coisas pra que o mundo melhore, né, pra que não só o André, a Júlia e a Flávia tenham segurança, mas assim, que todas as pessoas que são LGBTs possam viver como qualquer outra pessoa, né? Tendo esse carinho, essa segurança, que é o que a gente quer, né? Apenas viver a vida como qualquer pessoa. Sim, é até um exemplo disso. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, que eu assumi pra minha mãe, nesse episódio do documentário que ela assistiu, falou que me amava e me aceitava, ela também falou, eu só queria que você não... Porque assim, tem aqueles sensos que a gente aprende. Então, né, ela associou que se eu era lésbica, eu podia começar a me vestir mais masculina. E ela falou assim, eu só não queria que você virasse um menino, mas eu vou te aceitar do jeito que você for. E o grupo Mães pra Diversidade ajudou ela até a entender mais e aprender mais sobre as outras coisas, não só sobre lésbica, mas sobre trans. E hoje em dia ela defende tanto, ela entende mais. Então uma coisa que ela falou quando eu tinha 15 anos, ela jamais falaria hoje, porque ela vai aprendendo todo dia, sabe? Com todas as mães e no dia a dia com os filhos também, com as pessoas que aparecem no meio dela. Sim. Nossa, super. A minha mãe, ela me ensina algumas coisas assim que ela tá muito ativa, né, nessa questão de sexualidade, aí ela vai em palestras também, ela aprende muito, aí ela mesma me ensina algumas coisas que eu não sabia, assim, diferentes, né, não de mulher lésbica, né, mas outras sexualidades que ela conversa e tal, é bem legal. Sim, eu aprendo muito com a minha também. Todos nós. Que massa.
E se você, como eu, tá curtindo esse episódio, eu te convido aí nas nossas páginas, aí nos agregadores de podcast onde você escuta o Fora do Meio e falar sobre esse episódio, compartilhar com seus amigos, dar 5 estrelas pra gente na nossa página do iTunes, fazer um comentário no iTunes ou então no nosso canal do YouTube, né, se inscrevendo e comentando e dando like nos episódios, porque todas essas formas ajudam a gente a crescer e as plataformas a apresentarem a gente para cada vez mais ouvintes. É muito importante para fazer esse projeto chegar cada vez mais longe e atingir talvez aquelas pessoas que precisam ouvir esses conteúdos. Eu conto com você para me ajudar a chegar cada vez mais longe com esse projeto. Vamos comigo? E, gente, deixa eu perguntar para vocês, como é ser um filho das mães? O que vocês veem assim no dia a dia? Tem algum momento marcante que vocês conseguem ver que a mãe de vocês tem alguma coisa a ver em algum momento da aceitação de vocês, de algum evento da sexualidade de vocês que vocês disseram, tipo, isso é uma mãe da diversidade trabalhando, existindo? Acho que sim, não sempre, mas eu acho que quando minha mãe se defende, me defende, quando a gente tá em algum lugar e outras pessoas falam alguma coisa preconceituosa, ou minha mãe tá no metrô e aí um cara faz algum comentário homofóbico porque tem um casal gay lá dentro e ela se manifesta, eu acho que isso, eu vejo minha mãe ali sendo uma mãe pela diversidade, não só minha, sabe? Mas lutando pela causa e se expondo todo dia, aprendendo um pouco mais, defendendo quando tem que defender. Já vi algumas vezes, mas depois minha mãe entrou no Mães e se sentiu mais forte, eu nunca mais vi minha mãe se calar nessas situações, sabe? Eu acho que até por ela ter criado forças pra sair de uma relação abusiva, porque meu pai era homofóbico comigo e por várias outras questões que ele era com ela ficou mais forte e aprendeu com as mães, e dessa relação que ela conseguiu se separar, porque ela via todas as agressões que tinha em casa, deixou ela mais forte e ela aprendeu a nunca mais se calar. Toda a junção dessas coisas das mães e da relação que ela teve, que ela se separou, o fato de eu ser lésbica, ela nunca mais se calou. Em momento nenhum, se ela tiver que defender, ela defende. E eu acho isso muito bonito, ela não tem medo, e ela acha que juntas a gente pode mudar de alguma forma, sabe? Porque geralmente quando alguém fala uma coisa homofóbica, um comentário preconceituoso, ele não espera que a outra pessoa vá responder ou repreender. Quanto mais a gente fizer isso, talvez a gente consiga fazer alguma mudança. E minha mãe faz isso sempre, sabe? Sim. Acho que é isso. Eu acho que pra mim, a parte que eu mais me emocionei dessa luta toda pela minha mãe, eu trabalhava no portal IG e a gente criou um canal que chamava Gay, um canal bastante político, e eu trouxe ela junto comigo pra ser colunista. E um cara uma vez me contou, ele falou: você é o filho da Maju George, né? Eu encontrei com ele, assim, eu me assustei na hora. Falei: sim, sou eu. Ele falou: queria que você agradecesse muito sua mãe, porque eu pensava em me matar, e eu encontrei a coluna da tua mãe e lendo as coisas que ela escrevia, me deu muita força, eu me assumi e hoje eu sou feliz. Eu queria que você agradecesse a tua mãe pela minha vida. E eu acho que ali eu vi a proporção que as coisas estavam tomando, assim, sabe? Não tem como eu não admirar muito a minha mãe e não amar ela, sabe? Sim. É muito forte. Assim como a Flávia disse, eu vejo isso muito... Minha mãe mudou muito de uns anos pra cá, né? Desde que ela entrou no Mães, e ela evoluiu muito como pessoa, ela começou a se posicionar mais também sobre várias questões, mas principalmente essa. Não acontece homofobia, assim, e ela deixa passar, entendeu? Hoje em dia ela se posiciona bastante, e aí é nesse momento que eu vejo, assim, que, caramba, que mudança, né? E que é uma mãe pela diversidade, né? Que ela tá lá pra defender mesmo. Sim. Júlia, eu imagino que no seu caso, né, da Márcia, sua irmã também, né, é lésbica, e eu acho que você consegue comparar até esses dois momentos da sua família, né? Nossa, super. Pra minha irmã, que é minha irmã mais nova, né, foi super tranquilo, porque ela apareceu com uma menina lá em casa. Nossa, perfeito. Minha mãe acha até bom que namore com outra menina. Sim. Aí eu falo pra ela: me agradeça. Eu lutei antes disso acontecer. Sim, os caminhos foram abertos, né? Você tava ali. Aí eu acho que isso também, dela ser do Mães pela Diversidade no meio dos nossos amigos, nossa, é maravilhoso. Meus amigos amam minha mãe e pensam: meu Deus, ela é do Mães, eu queria que minha mãe fosse. E assim, são mães que aceitam eles, mas elas não vestem tanto a causa assim. E eu acho que o sonho de toda LGBT ter uma mãe lutando pela causa. Então, você fala que a minha mãe é do Mães, eles ficam loucos. E às vezes conversam mais com ela do que comigo, na mesa do bar. Sim, e eu falo pra todo mundo também: ai, minha mãe, ela participa do Mães pela Diversidade, toda orgulhosa.
E aí o pessoal também. também, esses dias vieram me mandar um print de uma foto que aparecia minha mãe na frente, assim, acho que ela tava na parada, não sei, mas ela tava segurando um cartaz, assim, e falaram, nossa, sua mãe na linha de frente, hein? Sim. É. Gente, vocês acham que o orgulho é ser filho da Madonna? Não é, não. É ser filho do Mães pela Diversidade. Exatamente. Gente, que massa. Eu tô achando assim, é um dos episódios, talvez, que eu acho que é mais necessário a gente poder enxergar esse outro lado, né? Como eu já falei, as mães deram a visão delas, né, desses momentos, e agora a gente tem esse outro lado pra ver justamente, né, um complementar o outro e ver o quão é importante pra gente, como filho, ter esse momento, né, ter esse acolhimento e o quanto faz falta não ter, e para que os pais, né, que às vezes por acaso estejam escutando fora do meio e que, né, se alguém passar por uma situação parecida, né, manda sem querer o link desse episódio pros seus pais, talvez, né, ajude. A gente já vai encerrar, eu tô morrendo de dó porque, sério, assim, tá um papo muito gostoso, mas eu queria muito que vocês falassem, imagina que tá as mães de vocês aqui na frente, manda uma mensagem para elas falando de tudo isso, do quão importante elas são para vocês. Eu queria dizer que eu amo muito a minha mãe, ela sabe o quanto ela é importante pra mim, e eu quero dizer que eu quero abraçar muito ela, que agora com a quarentena a gente tá se vendo o mínimo possível, muito pouco e sem contato físico, e ela sempre me pede um abraço, e esse abraço ele ainda não chegou, mas que em breve vai dar tudo certo, que a gente vai se abraçar muito, e eu amo ela, mesmo de longe. Lembrar sempre que tá perto não é físico. Te amo, mãe. Sim. Eu queria falar que eu amo muito a minha mãe, que a gente passou por situações muito difíceis e minha mãe conseguiu sair dessas situações extraindo só o melhor, sabe? Então eu tenho muito orgulho disso, da mulher que você é, do jeito que você conseguiu levar sua vida e ser uma mulher muito mais forte hoje e acolher outras pessoas e ser exemplo não só pra mim, mas pra outras pessoas, pros outros filhos que você tem por aí, né? Que não sou só eu hoje em dia. Obrigada por estar sempre comigo, por ser minha companheira, por estar sempre perto, mesmo agora que eu moro em outra casa, a gente não mora mais junta, mas acho que a gente tá sempre junto em coração e isso é muito importante, assim. Então, obrigada por ser minha amiga, obrigada por me acolher, por ser minha companheira, eu te amo muito e eu tenho muito orgulho da mulher que você é e da mulher que você tenta ser todo dia, tenta ser um pouco melhor e evoluir. Eu te amo muito. Bom, queria dizer que eu tenho muito orgulho de você, da mulher que você é, de toda a sua evolução, né? De como você sempre tá evoluindo, tá buscando ser uma pessoa melhor, de como você é uma pessoa empática, de como você é uma pessoa boa. E eu te amo muito, tô com saudade. E é isso, eu te amo muito. E além dessas falas, a gente tem mais um áudio aqui que eu recebi, né, falando também da importância de uma das mães que também participou do episódio lá com Mães pela Diversidade, que foi o episódio Mães com Amor. Então, Angélica, essa é pra você. Oi pessoal, eu sou o Oliver, filho da Angélica do Masmorra Cast, e o Fernando do podcast Fora do Meio pediu para eu vir aqui falar algumas palavras sobre a importância de ser abraçado pela sua mãe como uma pessoa trans. E eu pensei em muitas coisas que eu poderia falar sobre toda essa jornada que eu tive até hoje ao lado da minha mãe, mas nada me marcou mais do que o texto que eu escrevi para um grupo chamado Nossa Casa Colorida lá no dia 3 de abril de 2015, que foi o dia que eu me assumi para minha mãe. E nesse texto eu escrevi: galera, hoje eu fui com a minha mãe à praia e enquanto estávamos lá, ela resolveu tocar no assunto e tirar o elefante da sala. Eu sempre tive muito medo de falar sobre o assunto de ser trans com ela, não por achar que ela seria contra, mas por decepcionar ela. Mas no final, ela que veio até mim para falar sobre isso. Realmente, eu me surpreendi com o que ela disse sobre tudo, tanto minha orientação sexual e minha identidade de gênero. Não consigo lembrar de tudo que ela disse, mas ela foi até agora a pessoa que mais me deu palavras de apoio e não me julgou de forma alguma. Foi um momento muito importante para mim.
ela disse que mesmo que ela leve um tempo para se adaptar a me chamar pelos pronomes masculinos, ela vai me aceitar e continuar me amando da maneira que sou, me defendendo e me ajudando o quanto ela puder. Queria apenas compartilhar isso, porque foi um dos momentos mais importantes para mim até agora. Eu que não sou uma pessoa de chorar, senti algumas lágrimas caírem dos meus olhos. Sei que muitos pais não são receptivos, mas a informação é tudo nessa vida, muito mais o diálogo entre toda a família. Quem te ama, te aceita do jeito que você é. Obrigado, mãe, por estar até hoje do meu lado, ser a minha melhor amiga e a melhor mãe que um cara trans poderia ter nesse mundo. Eu te amo, mãe. Muito bom, gente. Difícil. Difícil falar, assim. São muitas coisas pra falar. Eu pensei várias coisas, sabe? E aí, na hora eu fico... Sim, mas eu quero aproveitar e fazer uma pergunta surpresa pra vocês. Na verdade, não é uma pergunta surpresa, eu quero fazer um pedido pra vocês. Às vezes, eu recebo mensagens de pessoas que escutam o podcast que eles ainda não estão nessa fase que, né, vocês estão aqui podendo falar dessas experiências positivas com os pais. E a gente, né, eu percebo que às vezes isso faz falta. Que conselho vocês dariam pra essas pessoas que estão nesse lugar? Vocês que já passaram por ele. Busquem informação. Eu acho que a informação é a chave de tudo. É assim que a gente combate a ignorância e o preconceito. Se informem e se fortaleçam. E vocês não estão sozinhos. Tem muita gente para apoiar vocês e é só vocês buscarem esse caminho de carinho e de afeto. Ele tá bem próximo. Sim. Eu acho que é muito importante vocês se informarem, como o André falou. Eu já ouvi muitos comentários preconceituosos e eu não sabia o que dizer, o que argumentar com aquilo, sabe? Eu acho que eu também estava frágil e tava com muitas questões na cabeça minhas para conseguir pensar em como eu ia me proteger das outras pessoas. Então, tentem se fortalecer. Vocês não, mesmo que às vezes não tenham o amparo da família, mas outras pessoas por perto, a gente acha que tá sozinho, mas não tá. Tem outras pessoas, nem que seja no Mães, tem muitas mães para vocês que podem te ajudar, te abraçar e te dar algum apoio. Então, se informem e se fortaleçam e pensem que vai passar. Parece que não quando você está nesse momento, mas passa e depois é muito melhor, você se sente muito mais forte. Sim, acho bem importante buscar grupos de apoio, né? E ter bastante paciência também, né? Que, como a Flávia disse, é difícil, mas vai passar. E para quem ainda mora com os pais, acaba ficando mais complicado ainda. É bom buscar também uma independência financeira, se possível, né? Que ajuda também. Mas são processos, né? Às vezes demora um pouquinho, mas as coisas sempre vão melhorando. Uhum. Sim. A gente vai aprendendo, né, conforme o dia vai passando e os pais da gente, a gente esquece, mas eles também são humanos, né? Eles também estão num processo de aprendizagem. Uhum. Não é porque eles estão num patamar de vida que eles sabem tudo. Então é importante a gente nunca esquecer disso. Os pais da gente aprendem com a gente, né? Essas pessoas estão aqui para falar o quanto eles aprenderam com os pais e os pais aprenderam com eles. E eu acho que isso que é o mais importante. E esse que é o principal motivo desse episódio existir. Eu citei alguns nomes lá no começo do programa, mas eu quero estender essa homenagem, porque isso aqui não é um episódio, gente, isso aqui é uma homenagem para todas essas mães maravilhosas, de todas as pessoas que fazem parte do grupo Mães pela Diversidade, né, do Brasil. Como um comunicador, eu tô aqui, eu quero agradecer a vocês pelo trabalho lindo que vocês fazem. Eu não sei, eu imagino, mas eu não sei se vocês têm noção do quanto o trabalho de vocês é importante. Para pessoas que talvez eram o Fernando quando morava lá em Blumenau, quando olhava ao redor e via que não tinha ninguém igual a ele ficava pensando, meu Deus, eu sou um ET nesse mundo. Demorou até a gente, né, vocês também provavelmente passaram por isso, a gente às vezes demora a perceber que não, a gente não é um ET, tem outras pessoas como nós, e ter vocês, ter pessoas como vocês, ter amigos que nos dão apoio, faz toda a diferença. E é isso que eu acho que é o mais importante. Quando a gente está, né, saindo do armário, a gente está nesse processo de se aceitar, de se entender principalmente, que é um processo muito confuso, como já foi dito, ter vocês do nosso lado
faz toda a diferença. Aproveitando, te agradecer também, Fernando, por tanto carinho, pelo apoio. Agradecer tanto com as mães quanto com os filhos, pela causa. Obrigado mesmo. Sim. Muito obrigada. Isso é muito importante. Você está dando voz para muitas pessoas e apoiando e confortando pessoas que estão precisando muito nesse momento. Isso é muito importante. Sim, juntos a gente é bem mais forte. Com certeza. E é isso então, gente. Fique bem. Se eu puder deixar um conselho pra vocês, é isso. Todo mundo aqui já passou por uma fase de achar que não ia passar pra próxima fase do joguinho. E a gente tá aqui hoje pra mostrar que sim, a gente consegue. Sim, passa. Se joga. E no Se Joga desse episódio tão fofinho, tão bonitinho, eu vou deixar uma indicação de um filme que é um dos meus filmes favoritos e ele fala bem dessa relação de mãe e filha. Lógico que não tem essa pegada LGBT, mas tem músicas do ABBA, então o LGBT tá dentro dessa parte, que é o filme Mamma Mia, que é um musical sensacional e que explora um pouquinho dessa relação, né, de uma mãe com uma filha que está prestes a casar e mostrar pra gente como filho, que às vezes a gente esquece de que os pais da gente são humanos como nós e eles cometem erros e eles aprendem todos os dias conosco. Então, se você não viu esse filme, por favor, assista, porque com certeza vai te dar um quentinho no coração. Pessoal, o que vocês deixam de lição de casa para nossa audiência? Eu também vou indicar um filme. Não é um filme muito recente, é um filme de 2017. Ele chama O Reino de Deus. É um filme bastante delicado. É a história de um menino no interior do Reino Unido, numa fazenda de criação de ovelhas, que ele tem o pai doente e o pai contrata um imigrante romeno para ajudar ele com as funções da fazenda. E eles acabam ali no meio de um universo totalmente bucólico, isolado, criando uma relação muito bonita. Recentemente esse filme ele voltou a ser discutido porque o diretor ficou muito bravo com a Amazon Prime por ter cortado as cenas de sexo do filme e depois ele acabou descobrindo que foi a distribuidora e ele se voltou contra a distribuidora. E procurem assistir esse filme não censurado, porque as cenas de sexo são muito delicadas e fazem bastante parte do contexto também do filme. É lindo. Sim. Eu vou indicar uma série. É uma série que eu assisti faz pouco tempo. Esse se chama Curta Essa. É uma série sobre os impactos ambientais. E é muito leve. Parece que é um tema chato, mas não é. Cada episódio é em um lugar diferente do mundo e ele mostra referências. Por exemplo, tem um episódio que fala sobre o tratamento de água. E eles vão pra França, que é onde tem um dos melhores tratamentos, e mostram como eles fazem. Então dão várias alternativas sobre vários temas do que a gente pode fazer para melhorar e minimizar os impactos ambientais. E é bem leve, é engraçada, então não é uma série maçante, assim, densa de assistir, sabe? É bem tranquila, então assistam. A minha indicação vai ser de um filme também que eu assisti recentemente. É um filme indiano, inclusive eu nem sei falar esse nome aqui, eu vou tentar falar. Se chama Ek Latke Kodeka To Aisalaga. Mas, se você pesquisar EK, já aparece na Netflix. Mas, gente, é um filme, é maravilhoso, é lindo, mostra bastante essa questão cultural de lá, né? E aí uma mulher, ela tá ficando mais velha, estão pressionando pra ela casar, só que ela é lésbica. E aí fala um pouco disso, é bem leve, ele é surpreendentemente positivo, assim. Tem a questão da homofobia, mas não é aqueles filmes pesados de tragédia. E super vale a pena. Eu indiquei pros meus pais, inclusive, eles assistiram, falaram que amaram. Então, fica aí, a dica é muito bom. Sim, e só lembrando você ouvinte que todas essas indicações estão lá no nosso feed do Instagram, então você pode ir lá que vai ter a capa de todas as indicações bonitinhas pra vocês conseguirem achar. Gente, eu quero agradecer demais vocês por estarem aqui comigo, né, pra abrir o coração e essas caixinhas de memórias de vocês. De coração, fico muito agradecido, tô muito contente com a existência desse episódio, tenho certeza que vai ser um desses que vai dar trabalho pro pessoal votar no final do ano, né, quando a gente faz aquela brincadeira da corrida dos episódios. Vamos ganhar! Vamos ganhar, Muito obrigado, Fernando. Obrigada, gente. Obrigada, Fernando, pelo convite. Foi maravilhoso. Obrigada, Fernando. Foi uma honra participar aqui com vocês, conhecer o rostinho de vocês e contar um pouquinho da nossa história, né? Espero que ajude muita gente. Muito obrigada. Com certeza. Um beijo grande pra todo mundo também e logo a gente vai estar junto. Por favor. Gente, como é que o pessoal acha vocês nas redes sociais, quem quiser? O meu Instagram é @andregeorge_, meu Instagram profissional @andregeorge_ph.
O meu Instagram é Julia Aume IIDS. Difícil, né? Eu tenho um e-mail também, que é julias225@gmail.com. O meu Instagram é Flávia Pur, é P-U-R-R, porque eu gosto um pouquinho de gatos. Então é fácil de me achar no Instagram. E também tem meu e-mail não é muito fácil, é Flávia Andrade, com um A só. Então o Flávia Andrade fica junto, e 95@gmail.com. Então vocês também podem conseguir falar comigo por lá. Muito bom. E você que quiser falar com a gente aqui do Fora do Meio, lembrando que você pode mandar um e-mail para foradomeiopodcast@gmail.com ou através do nosso site, que é www.foradomeio.com.br. Segue a gente nas redes sociais no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Muito obrigado a você, ouvinte, que ouviu até aqui, e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, gente. Um beijo. Cuidem. Tchau, gente. Um beijo. Obrigado por ouvir. Bro Messenger. E no Bro Messenger desse episódio, eu vou ler para vocês alguns comentários que eu recebi, sobre os últimos episódios, principalmente sobre o último, que foi o episódio sobre assédio contra homens, E no nosso grupo do Telegram, que se você não faz parte, eu recomendo que você faça. Os links estão aqui na descrição do episódio. O Gabriel Silva, ele disse que achou o episódio muito forte, ficou impactado e impressionado e agradeceu por a gente ter tratado desse tema. E um outro comentário que eu recebi também foi lá no nosso Instagram. Eu vou ler para vocês, obviamente eu não vou falar quem foi que mandou a mensagem, porque era um relato muito pessoal e que mostra o quanto a gente às vezes esquece que esse é um assunto que acontece e que é, sim, coisa de homem também discutir. O comentário fala o seguinte: Oi, Fernando, tudo bem? Eu queria te agradecer pelos posts sobre homens que sofrem algum tipo de violência sexual. Esse comentário aqui, ele vem por causa das postagens que eu fiz no nosso Instagram, falando sobre estatísticas, do quanto a violência sexual contra homens é real e é mais comum às vezes do que parece, São dados que eu inclusive passei no último episódio. Ele continua: Eu sofri um abuso sexual de uma mulher muito próxima a mim 3 anos atrás e até hoje não consegui lidar 100% com isso. Vira e mexe, isso é tema da minha terapia. Uma das coisas que mais me incomodam é o sentimento de estar sozinho, e graças a você falar sobre o tema, isso me ajuda um pouco mais nesse aspecto. E um outro comentário que eu recebi foi lá no nosso Twitter, no @Fora do Meio Pod, do Evandro. Ele diz o seguinte: Eu simplesmente amei esse episódio, simplesmente a conversa que eu gostaria de ter com meus amigos. Precisamos conversar mais sobre a normalização do assédio, tanto na figura de quem sofre, tanto na figura de quem pratica. Minha vontade era invadir o podcast e participar da conversa. Sério, eu sinto muita falta de falar sobre isso com as pessoas. Então, gente, esses são comentários que eu recebi de pessoas que pararam para pensar sobre esse assunto, As pessoas realmente às vezes pensam que esse assédio é um assunto exclusivamente feminino, que é só as mulheres que sofrem, e não, tem muita coisa que a gente precisa parar e refletir e com certeza mudar no nosso dia a dia sobre esse tema. E eu convido você que tá me ouvindo a mandar um e-mail pra mim, falando o que você tá achando dos episódios, o que você achou desse episódio, dos anteriores, pro Fora do Meio Podcast@gmail.com ou através do nosso site na área de contato lá no www.foradomeio.com.br ou até através das redes sociais no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Eu aguardo vocês daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Beijo grande, se cuidem e até lá. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.